Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Conforme prometido, a cada dia, esta semana, eu estou trazendo uma série de vídeos sobre coisas que acontecem no casamento. Sei que a maioria acontece muita coisa ruim, mas eu também vou falar de coisas boas. E hoje eu vou dar continuidade, hoje é dia primeiro, né? Dia do trabalhador, dia do trabalho. Cada trabalhador nesse país possa ter condições justas de trabalho e possa conseguir realizar seus sonhos, que parece ser uma utopia, mas sempre é bom a gente desejar coisa boa. Então, gente, continuando a série de coisas que acontecem no casamento. Como eu já falei que o casamento bom, ele precisa de ter muito trabalho, ele não cai do céu. Casamento bom, ele não é um mar de rosas. E casamento bom dá trabalho, né? Essa semana toda eu enfatizei isso aqui. Agora eu vou fazer uma lista de mais três coisas, né? Que eu fiquei analisando, que eu fiquei pensando, que acontece no casamento. E às vezes os casais não gostam de falar isso porque eles não querem ser julgados pela família, não querem ser julgados pela sociedade. Porque ó, a gente está numa sociedade que ela é hipócrita. Então parece que é melhor fingir do que muitas vezes ser sincero. Porque quando você é sincero, você é julgado. Quando você finge, em alguns casos, parece que você tem um escape, né? Não quer dizer que eu esteja concordando com uma coisa ou outra, mas é o que acontece. Olha lá, todo casamento, gente, ou pelo menos a maioria, tem as dificuldades financeiras. Todo mundo quer casar e viver uma vida boa, né? As dificuldades financeiras é uma coisa que não está nos planos de um casal. Mas, infelizmente, é o que acontece. Porque muitas vezes o casal, quando ele se une, né? Ele às vezes não tem nenhuma casa para morar, eles praticamente juntam as coisas, né? Ou às vezes acontece o caso também de eles estarem bem, de eles ter planejado o casamento, comprado a casa, mobiliado, como manda a tradição. Mas no decorrer dos anos de casamento, o que, que acontece? Um dos cônjuges pode ficar mal financeiramente. Acontece desemprego no casamento, acontece perder as coisas, né? Às vezes o casal pode ter uma empresa, a empresa falir. Às vezes acontece os dois estarem desempregados. Então é importante que você que vai se casar, ou até mesmo que você que está casado e ainda não passou por isso, você tem que estar maduro para quando essa hora chegar, porque ninguém pede, gente. Problema é uma coisa que ninguém pede para vir, mas ele vai vir. Então é importante que o casal, gente, tenha também uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Muitos conhecem a reserva de emergência como um dinheirinho que você guarda quando precisa ir no médico ou no hospital. Mas a reserva de emergência, gente, não é só quando você precisa ir no médico ou quando alguém está doente. É para uma coisa que vai acontecer que você não pode prever, né? Às vezes a reserva também pode ser para você adquirir um bem, para você conquistar alguma coisa, mas todo casal deveria ter essa educação de guardar o dinheiro. Mas a maioria, às vezes, já casa apertado, já casa devendo a lua de mel, já casa, às vezes, devendo a festa, a roupa. Às vezes não teve lua de mel nem festa, mas aquela loucura para poder os dois se unir, ter pelo menos o básico para viver, os móveis, uma casa alugada ou construir a casa. Enfim, existe todo tipo de problema financeiro, mas você tem que saber lidar com isso. Porque, ó, vou falar uma coisa para você, se tem coisa que arrebenta casamento é problema financeiro. É aquele trocadilho, né? Que quando a fome ela entra pela porta, o amor sai pela janela. Ou o contrário também, alguns falam o contrário. E isso é uma coisa que a pessoa acha que se ela amar muito, uma cabana, né, vai ser necessário, né? Eu amo tanto fulano que eu venço tudo, eu venço a crise. E muitos casais estão se unindo, né, com esse pensamento e não tá conseguindo vencer. Daqui a pouco tá um para um lado, outro para o outro. Eu passei também muitas dificuldades financeiras no início do meu casamento, para me ajustar, para ter o meu cantinho para morar, para criar meus filhos. Se eu não fosse uma pessoa madura, gente, eu teria saído, porque tudo acontece. Aqui no Brasil é um país da imprevisibilidade. Você hoje está bem empregado, amanhã você não sabe. Você hoje tem uma empresa que está rendendo, amanhã você não sabe se essa empresa entra em falência, ou quebra, ou tem que diminuir funcionário. E quando as empresas, né, começam a entrar com problemas, o que tem que fazer? Tem que economizar, tem que cortar os gastos. E isso também se reflete, às vezes, na vida pessoal do empresário, né?
Basta você ver que nessa época que teve né, quando houve a doença, né? De 2019, 20. O que é que aconteceu? Muita gente teve que mudar o padrão de vida, né? Porque estava acostumado com uma vida de qualidade, aí veio a doença, arrasou com tudo, né? Isso foi uma coisa geral, né? Então o que aconteceu? Muitos casais também se separaram porque não tiveram estrutura. Que a gente pensa, gente, que antes eu pensava assim, né? Que a gente pode separar a vida financeira da vida sentimental. Mas por incrível que pareça, gente, as duas coisas estão intrínsecas, estão juntas. Por mais que você case por amor, o impacto financeiro vai vir. Entendeu? Os problemas financeiros influenciam fortemente. E se você não for uma pessoa forte para aguentar o baque, você sai fora. Você pega suas coisas e volta para casa da sua família, entendeu? Porque tem muita gente que não tem estrutura, né? Todo mundo tá acostumado a casar, ter a geladeira cheia, o cartão de crédito sem limite, né? Aqueles casais que têm aqueles hábitos, poder comer pizza todo final de semana poder sair para jantar, né? Poder levar os filhos no fast food, outros que ainda têm um padrão de vida elevado, poder ir nos restaurantes, poder viajar para o exterior, estudar em escola particular os filhos. De repente vem uma crise, como é que teve, né, em 2019, 2020, e várias crises que tem através dos anos no Brasil, né? Porque o Brasil ele vive de crise em crise, né? Então, aí quando vem esses problemas, a pessoa fica sem estrutura. É igual aquela onda que vem de repente e derruba todo mundo. Então, problemas no casamento financeiro, em algum tempo os casais vão ter, né? E às vezes tem problemas também, porque às vezes um tem a vida financeira muito boa, às vezes o outro também tem a vida financeira boa, mas às vezes há um problema de quê? De desarmonia, de como vai utilizar o dinheiro, de como vai administrar, porque um é mais gastador, né? Aí no caso o problema não é a falta do dinheiro, né? Não é que o dinheiro é problema, mas é a falta de uso direito do problema. Então os dois até têm uma condição financeira boa, mas tá dando briga do mesmo jeito. Ué, mas como dá briga se tá tendo dinheiro? Porque um quer administrar de um jeito, um é mais boêmio, né? Quer gastar com coisas efêmeras, o outro é mais pé no chão. Até nisso também, dinheiro, tendo muito ou tendo um pouco, a pessoa tem que ter estrutura, entendeu? Porque senão isso aí se reflete no casamento de alguma maneira. Tudo bem? Vamos ver a segunda coisa do dia de hoje: desgaste devido ao tempo. Gente, quando você casa, é aquele amor, é beijinho pra lá, beijinho pra cá, casalzinho novo, tá se conhecendo. Vai se passando 5 anos, 10 anos, 15 anos, uma década, 2 décadas, entendeu? Muito tempo, tem pessoas que têm tempo mais casada que eu. Aí o que vai vir? Pode vir o desgaste. Gente, tudo nessa vida sofre desgastes. É o que eu falei em outros vídeos. A pessoa jamais ela pode dizer que o casamento dela tá igual como era antes. Porque os cônjuges muda a cabeça, muda a vida financeira, muda o psicológico. Aí também pode vir o desgaste no casamento. E nessa hora que vem o desgaste, é a hora que tem que ter muita conversa. É a hora que tem que os dois estarem unidos, não culpar um ao outro, né? Que é para poder resolver o problema. Tudo desgasta. Se você pinta a sua unha hoje, daqui a alguns dias, você vai estar fazendo seu serviço de casa, a unha está desgastada. Se você pinta uma parede, a tinta começa a descascar. Gente, tudo nessa vida sofre desgaste. A única coisa que não sofre desgaste é aquilo que não existe ou que você não usa. E diga-se de passagem, até um carro, se você deixar ele numa garagem, ninguém usar, a poeira, o tempo, a ferrugem vai se incumbir de estragar aquele carro. Vai demorar mais? Vai. Tudo nessa vida a gente sofre um desgaste. Estar desgastado é uma coisa, mas estar acabado, né, findado é outra. Quando uma coisa começa a desgastar, você tem que recuperar, né? Você recupera uma cadeira, você recupera uma parede, você recupera a parede, você recupera a cadeira, você recupera um banco de couro que desgasta, mais ainda seu casamento, que envolve sentimento, envolve a pessoa que você ama, certo? E conversa é muito bom quando existe um desgaste. E a última coisa para fechar: doença, acidente, invalidez. Puxa vida, Ana Maria, você só fala de coisa ruim. Gente, eu não posso aqui dizer, como eu já falei, que o casamento é flores. Essas coisas que acontecem, tem coisa que a gente não pede para acontecer. Eu peço a Deus que nenhum casamento tenha problema de doença, de acidente ou invalidez. Mas às vezes já aconteceu no casamento dos outros.
E a pessoa não pediu para que aquilo acontecesse. Ué, e aconteceu, porque imprevistos acontecem. E quando vier a doença, será que você vai amar o seu parceiro na saúde e na doença? Né? A gente vê o caso de muita gente aí que a gente conhece, que às vezes o marido tá inválido, a mulher tá inválido, né? A gente vê na televisão algumas celebridades aí, que às vezes o marido, ele se encontra dependendo do cuidado da esposa, e aquela esposa tá ali honrando os votos que ela fez de cuidar, mas existe outros que não tiveram estrutura, né? Teve mulheres que quando o marido ficou acidentado, ela foi embora. E teve homens que quando a mulher se acidentou, às vezes ficou na cadeira de roda, ficou com uma lesão temporária ou permanente, ele não teve estrutura. Agora, esses casais pediram para isso acontecer? Não, ninguém pede, gente. Mas essas coisas vêm. Graças a Deus, eu não sei o que é isso, né? No meu casamento, eu creio que você também não sabe. Mas, infelizmente, eu tô falando com pessoas que ou estão passando por isso, ou talvez, né, conhece alguém que está passando. Você pode ajudar essa pessoa com o meu vídeo, né? Que você tem que se manter unido. É fácil? Não é. Como nada nessa vida é fácil. Então, essa foi a lista de coisas que acontecem no casamento, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, ativa o sininho e até amanhã. Amanhã eu vou estar colocando o último vídeo dessa série, né? Sobre coisas que acontecem no casamento. E eu vou colocar algumas coisas boas também, né? Porque nem tudo é flores, nem tudo é tempestade. Então tenha um bom feriado, boa tarde, um abraço e até mais.